Educação à distância, mudando realidades. Olá, mais uma vez estamos aqui no curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, com a disciplina Fundamentos das Ciências Sociais e Políticas. Nessa unidade 2, vamos tratar ainda sobre os fundamentos da ciência política. Vamos lá? Eu sou o professor Geraldo Cotinguiba e vou acompanhar vocês nessa jornada. Muito bem, nesta unidade 2, veremos a herança grega e romana para a política ocidental, a política na era do cristianismo, a renascença europeia, a política depois de Maquiavel, vamos conhecer essa figura, autores clássicos do contratualismo, que já falamos na unidade 1 e vamos retomar aqui novamente, o liberalismo e o neoliberalismo e o socialismo. São temas desta unidade e nós vamos tratar a partir de agora. Muito bem, sobre a herança grega e romana para a política ocidental. Inicialmente vamos fazer aqui uma definição. Quando falamos ocidente, ocidental, estamos falando basicamente de um mundo herdado do processo de expansão europeia. Então, quando nos referimos ao Ocidente ou às sociedades ocidentais, estamos falando de sociedades baseadas em alguns elementos que elas compartilham em comum, como, por exemplo, a religião. No Ocidente predomina o cristianismo, independentemente das vertentes que tenham surgido ao longo da história. Basicamente, no Ocidente, o princípio econômico é o mesmo, que é o capitalismo ou a economia de livre mercado, o liberalismo econômico. Nós temos também alguns valores educativos que também permeiam as sociedades ocidentais, são tipos e modelos educativos parecidos. Também nós temos o desenvolvimento da sociedade industrial, que surgiu também na Europa, e que expandiu para outros lados. E também o modelo político, obviamente, que é o que estamos falando aqui nesta disciplina, como conceitos como democracia, república, cidadania, eleições com votos. Então, esses elementos fazem parte da sociedade ocidental, além de outros que aqui não estou tratando deles e que não é o objetivo da nossa aula. Mas vamos pensar o seguinte, o que herdamos dos gregos? Dos gregos que estão historicamente muito longe de nós herdamos alguns conceitos básicos no domínio da política. Um deles, e talvez um dos mais importantes para os nossos dias, seja o conceito de democracia. É a junção de duas palavras do idioma grego, demos, que é povo, e kratos, que é poder. Então, o que é a democracia? É o poder do povo. A democracia é um sistema de participação da sociedade de um modo mais geral. Claro que existem distinções, existem diferenças sobre tipos de democracia. O mais clássico que conhecemos é a chamada democracia participativa, que é o que nós temos no Brasil. Por exemplo, os indivíduos, os cidadãos, eles têm poderes políticos, mas o poder político ele é exercido na nossa sociedade por meio dos deputados, governadores, senadores, presidente da República, vereadores, deputados estaduais, que representam o poder, representam a sociedade. Quando nós votamos, nós transferimos o poder para esses indivíduos. Nós entregamos o nosso poder, de uma certa forma, e para outro indivíduo que ele possa legislar, que ele possa conduzir o destino da nossa sociedade, para o bem ou para o mal. A gente espera sempre que seja para o bem, mas acontecem coisas que às vezes nós ficamos descontentes. O sistema eleitoral que nós temos, o voto, por exemplo, é uma característica das sociedades democráticas. Em sociedades não democráticas, basicamente não existe esse tipo de eleição. Nós não temos uma formalização do voto. Então, as formas de governo também que os gregos deixaram para nós. Por exemplo, o filósofo Aristóteles classificou os sistemas, as formas de governos em boas e más. Então, para o filósofo Aristóteles, por exemplo, a melhor forma
de governo seria a monarquia, um rei governando. A segunda melhor forma de governo para Aristóteles seria a aristocracia, o governo dos melhores, o governo dos escolhidos. E a terceira melhor forma seria a democracia. Então Aristóteles não coloca a democracia como a melhor forma de governo, ele coloca ela como a última das melhores. E do outro lado, Aristóteles vai dizer, olha, existem as piores formas de governo. Em contraste com a monarquia, que é o rei governando, nós temos uma tirania, que é um indivíduo, um tirano, aquele indivíduo sanguinário que governa com mão de ferro. Nós temos entre a oligarquia e a aristocracia. Então, a aristocracia seria o governo dos melhores, dos escolhidos para Aristóteles, mas o oposto da aristocracia seria a oligarquia, o governo de poucos. E, em contraste com a democracia, ele vai dizer que nós teríamos uma demagogia, que é aquele tipo de governo que os indivíduos se pautam no discurso, nas promessas e nada cumpre. Bom, nós temos também outra característica de herança grega, que é a questão das leis, que também os romanos deixaram isso para nós. Então, um princípio de governo baseado em leis. E a noção de cidadania, a noção de pertencer, de pertencimento a uma determinada sociedade, e esses indivíduos, ao pertencerem a uma sociedade, eles têm o direito de participar de determinadas coisas e eles também têm os deveres. A cidadania não se faz somente com direitos, ela se faz também com os deveres. Então é um conjunto que se complementa com duas esferas, os direitos e os deveres. Quando os indivíduos gozam plenamente de seus direitos e de seus deveres e cumprem com seus deveres, nós podemos dizer que são verdadeiramente cidadãos e que é uma sociedade que preza pela cidadania. Os romanos deixaram um modelo político para nós. Se os gregos deixaram a democracia, os romanos deixaram para nós o modelo republicano. Então, lá no material didático, você vai encontrar uma relação, uma demonstração de como surgiu a república. Nós tivemos o império em Roma, mas antes do império, de Roma ser um império, era uma república, um modelo republicano. Veja, por exemplo, os Estados Unidos recentemente tiveram a eleição para presidente. Quem disputa? Democratas e republicanos. Então, tem características diferentes, mas não necessariamente sejam opostos, são complementares também. Os romanos deixaram um modelo de sociedade muito baseado, muito pautado no militarismo. E, mais tarde, o expansionismo, a difusão do Império Romano, né, o imperialismo, e também a noção de direito que eu falei anteriormente. Mas isso está mais detalhado no nosso material didático. Vejam, acessem, leiam para conhecer mais. A política na era do cristianismo. Como eu falei na unidade 1, você deve se lembrar disso, nós tivemos aí o fim do Império Romano, né? Entre o ano 400 a 450, mais ou menos, que se deu, né, o desmoronamento do Império Romano, e o cristianismo que vinha ao longo dos séculos se consolidando, se formando como força social, ela vai se tornar também uma força de assumir o poder, uma força de controle dentro da sociedade que vai assumir o poder político. Então, por volta do final do século IV, por volta do ano 380 até o ano 400, os últimos imperadores romanos se convertem ao cristianismo e eles vão tornar o cristianismo a religião oficial dentro do Império Romano, que já estava no seu fim. E a partir daí, o poder concentrado cada vez mais na figura do Papa, né, a relação com o imperador e com o final do Império Romano, o cristianismo assume o poder. Então, nós temos o fim do Império Romano e a dominação cristã. Uma das primeiras, né, dos primeiros desenvolvimentos, uma das primeiras atitudes, nós temos aí o fim das escolas filosóficas, que foi, basicamente, ao longo da história, um dos elementos formadores do pensamento político. O poder concentrado na figura do Papa e o alto clero, de uma maneira geral, podemos dizer. O que é o alto clero? Então, nós temos o Papa na figura central, mas por trás do Papa nós temos um conjunto de indivíduos. Os bispos, os cardeais, que concentram poderes. É como se fosse, mais ou menos, o Senado e a Câmara dos Deputados, que
juntamente com o Papa, governavam toda a Europa naquele contexto, associados seus poderes com os reis, os príncipes, rainhas que existiam naquele momento. O poder da nobreza. Esse rei, rainha, príncipes que existiam na Europa naquele contexto é o que nós chamamos de nobreza, uma aristocracia. Então, essa nobreza vai assumir, o poder, ela é basicamente o braço armado que vai controlar a população de um modo geral dentro da Europa ao longo do domínio do cristianismo entre o fim do século IV e início do século V até mais ou menos 1750. Então foi um poder milenar, durou aí mais de um milênio esse poder eclesiástico. Então a concepção de governo, nesse princípio, nesse processo, existia uma concepção próxima dos valores do cristianismo. Então os príncipes, os governantes deveriam governar com base nos elementos da doutrina cristã, que a Europa basicamente se torna homogênea com o cristianismo. Então os governantes governavam a partir dessa premissa de o bem, da condução da sociedade como um bem. E houve nesse processo, consequentemente, que já está dito aqui de uma outra maneira, mas deixando mais claro, uma aliança entre a igreja e os príncipes, ou os reis, os governantes nesse processo. Tá bem? Mais uma vez eu digo para você dar uma buscada lá no nosso material didático, que tem mais informações. Vamos a seguir. Num determinado momento da história, nós temos na Europa o que chamamos de Renascença, conhecido por diferentes nomes: Renascença cultural, Renascença italiana, Renascença europeia, Renascimento. Então, não vamos entrar na questão do debate com os nomes. Mas a política depois de Maquiavel, o que é que tem? A imagem desse sujeito aqui. Maquiavel era um pensador italiano. Não era um sujeito de grande destaque, mas era um sujeito ambicioso, que tinha muitos planos na sua vida e tinha uma ambição pelo poder. O Maquiavel deixou para nós uma herança na política que nós costumamos dizer que existe a política antes de Maquiavel e a política depois de Maquiavel. Maquiavel escreveu um livro aproximadamente entre 1513 e 1514. E esse livro, até os nossos dias, ele é basicamente o livro de cabeceira de qualquer político ocidental. Já fizemos a definição aqui sobre o Ocidente. Então, no Ocidente e até mesmo em outras regiões do planeta que não compartilham com as concepções ocidentais, leem Maquiavel. E por que esse sujeito se tornou tão importante? Até então, eu falei para vocês, a política era baseada nos princípios da moral cristã. Governar para o bem-estar da sociedade, dos indivíduos. A partir de Maquiavel, a política passou a ser baseada no próprio ser humano e não mais nos princípios divinos. O Maquiavel pensava da seguinte forma: a política não é uma coisa de Deus, a política é uma coisa de homens para homens. Estou falando homens no sentido genérico, seres humanos para governar seres humanos. E para Maquiavel ele tinha uma concepção de ser humano. O que é o ser humano? É um ser egoísta, interesseiro e mau por natureza. Não quer dizer que eu concorde com ele, e nem que você tenha que concordar com ele, e nem discordarmos dele. Mas era a definição. Então, se formos ler a obra de Maquiavel, entender o pensamento dele, é preciso ter essa premissa de que ele achava que o ser humano era dessa forma. E pensando nisso, Maquiavel fez a definição de política como a luta pelo poder. E sendo a luta pelo poder, o que é necessário para conquistar o poder? O Maquiavel deixou muito claro na sua obra: qualquer coisa é válida na conquista pelo poder. Ele imortalizou a frase que nós conhecemos, que aqui está para você: os fins justificam os meios. Não importa nada. O que importa, no final de tudo, é o resultado ou os resultados da ação. Se perguntássemos para Maquiavel o que é uma ação boa, ele iria nos dizer: uma ação boa é aquela que alcança os resultados quando ela foi pensada, mas
alcançando os resultados, não importa se para isso você tenha cometido mal, se o indivíduo A tenha roubado para chegar ao poder, não importa se tenha matado para chegar ao poder, não importa se tenha deixado a população passar necessidade para alcançar o poder, mas é só alcançar o poder? Não, o Maquiavel vai nos dizer, é necessário manter o poder. E para manter o poder, o que é necessário fazer? Qualquer coisa para manter o poder. Então, essa é a obra que deixa uma marca na história. Por isso que nós dizemos que existe a política antes de Maquiavel e a política depois de Maquiavel. Para conquistar o poder, deve-se buscar esse poder, deve-se buscar meios para conquistar, deve-se buscar estratégias, traçar estratégias. Maquiavel iria pensar, viver é traçar estratégia todos os dias. E isso você encontra na nossa sociedade contemporânea. Nas empresas, a competição industrial, a competição empresarial. No contexto em que eu gravo essas aulas aqui, por exemplo, tem uma competição mundial sobre quem vai trazer a vacina contra o coronavírus primeiro. A disputa política no mundo que a gente está vivendo hoje. É uma marca da herança que a gente tem de um pensamento maquiavélico. É tanto que nós criamos na nossa sociedade o chamado indivíduo maquiavélico, que é aquela pessoa que é sorrateira, pessoa que não mede esforços para conquistar e para isso, no processo de conquista do poder, comete o mal. Então, o Maquiavel sai de uma política, de uma teoria política, de como ela deveria ser, que é platônica, que é aristotélica, e ele parte para uma política de como ela é. Então, a diferença básica de Maquiavel é a política como deveria ser, é idealista, é filosófica, não tem mais lugar. A partir de então, nós temos a política como ela é, e ela é dessa forma. Muito bem, os autores clássicos do contratualismo, que surge um pouco depois de Maquiavel, no mesmo contexto, mas um pouco depois. Já falei na unidade 1 sobre Thomas Hobbes, sobre John Locke, sobre Jean-Jacques Rousseau, e falei para vocês que lá o John Locke, por exemplo, pensava do seguinte, o que é a sociedade? É a guerra de todos contra todos no estado de natureza. O Locke vai dizer que não é bom nem mal e o Rousseau vai pensar que é a sociedade que corrompe os indivíduos. Então nós temos esses indivíduos. Mais uma vez eu convido você para acessar o material, ler o material, conhecer esse material para poder entender. E deixo uma dica para vocês. Nas nossas atividades de percurso, nas nossas avaliações, serão cobrados elementos dos conteúdos sobre contratualismo, sobre Maquiavel, sobre o pensamento político, tanto nas atividades de percurso como nas avaliações regulares de exame final, de segunda chamada, para quem não fizer. Está bem? O neoliberalismo e o liberalismo. Então, vamos entrar aqui nos dois elementos. Eu trago aqui duas imagens básicas para vocês. A primeira, à esquerda, nós temos aqui a decapitação do rei da Inglaterra. Se você é uma imagem cheia de muitos detalhes, mas foi no ano de 1649, janeiro de 1649, a chamada burguesia inglesa cortou a cabeça do rei e assumiu o poder. Depois a Inglaterra vai ter reis e tem rainha até hoje. A gente costuma dizer que em política a rainha reina na Inglaterra, mas ela não manda em nada. Quem manda é o parlamento. Ela só serve de enfeite para turista ir lá gerar dinheiro na Inglaterra, de um modo geral, sem ofender a figura da rainha, nem os ingleses. Mas, politicamente falando, é isso. Ela é um enfeite dentro da Inglaterra para gerar receita, gerar recurso para a Inglaterra. E, na outra imagem, nós temos aqui a decapitação do rei da França em 1793, com a Revolução que começou em 1789. Então, tanto a Inglaterra quanto a França mataram seus reis, cortaram a cabeça, expuseram as cabeças dos seus reis para dizer, nós, a burguesia, assumimos o poder a partir de agora. E quem é a burguesia? Nós chamamos de burguesia sociologicamente, mas são os representantes do liberalismo, o pensamento liberal. Por exemplo, nós tivemos um presidente eleito no Brasil recentemente pelo Partido Liberal, que tem o liberalismo, o L e o PSL. Então, partido, acho que é do social liberal, né?
ou social-liberalismo, não me perdoem se eu errar aqui agora, mas o liberalismo é a doutrina política que governa o mundo nos últimos 250 anos, ou mais. Se voltarmos para a Inglaterra, nós temos aí mais de 350 anos que o liberalismo governa. E o que é o liberalismo ou neoliberalismo? Quais são as suas perspectivas? As origens são antigas, não vamos atrás disso, mas a Europa é que marca essa transição, principalmente Itália, Inglaterra e França. Defende o quê? Principalmente os conceitos de liberdade, liberdade e igualdade, jurídica, política, econômica, religiosa, os direitos civis, direitos humanos. Na verdade, quem criou isso foi o processo da chamada Revolução Liberal ao longo da história. A primeira Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão foi na França em 1793. Então, nós temos esse processo que iniciou lá atrás e que chegou até os nossos dias. Quando você ouve, por exemplo, um jornalista dizer a liberdade de expressão está dentro dos princípios do liberalismo que começou há tanto tempo, e esses valores ainda estão presentes. O direito de cada indivíduo ter a religião que quer também está dentro desse princípio de liberalismo. Então, a liberdade econômica, política. E, principalmente, tem um foco sobre o mercado. No liberalismo, os liberais defendem a mínima participação do Estado ou do poder político nos assuntos econômicos. Os liberais não gostam dos políticos intervindo na economia. O mercado tem que ser livre e se autorregular. Essa é a teoria do liberalismo econômico que existe. E mais recentemente, com o neoliberalismo, na hora que você lê o material, você vai encontrar lá mais detalhes, o neoliberalismo defende, por exemplo, as privatizações. Então, as instituições públicas devem ser vendidas, porque o que deve imperar na sociedade são os indivíduos, a iniciativa privada, a economia dos indivíduos na sua particularidade. O autoempreendimento, não o Estado gerando riqueza para a sociedade. O Estado deve apenas servir como um meio para assegurar as liberdades dos indivíduos, mas a economia deveria ser controlada pelos indivíduos. A iniciativa privada, segundo a teoria do liberalismo. Então, tanto recursos naturais, além de outras questões, estão implícitas nisso. Sobre socialismo. A primeira vez que a palavra surge também é no mesmo contexto do liberalismo. Aliás, quem criou o socialismo também foram os liberais. E eu posso afirmar isso categoricamente e podemos um dia pensar numa discussão para as nossas aulas aqui para tratarmos disso, a gente fazer uma discussão. Surgiu em 1831 na França, foi a primeira vez que a palavra sociologia apareceu publicada num jornal. Imagine, quem publicava isso? Eram pessoas, filósofos, economistas. No século XIX, há quase 200 anos, quem é que tinha o poder de estudar? Quem é que tinha poder de pensar essas ideias? Não eram os indivíduos que não tinham estudado, os pobres, mas os indivíduos da alta classe, ou da classe média alta, daquele contexto europeu. A motivação, as disputas políticas por um tipo de sociedade. Vamos seguir para o capitalismo ou vamos seguir para o socialismo? Essa era a disputa que existia lá na Europa naquele momento. É tanto que nessas disputas, principalmente na Revolução Francesa, quando cortaram a cabeça do rei, é que surge essa noção de direita e de esquerda na política, que na verdade era o mesmo grupo que estava lá matando o rei e assumindo o poder, os deputados franceses e a burguesia francesa naquele momento, que criam essas noções de direita e de esquerda, e muita gente acha que o socialismo seja uma coisa dos pobres ao longo da história, mas pelo contrário, foram os ricos quem criaram. E a crítica à exploração do ser humano pelo próprio ser humano, a desigualdade, e defende o quê? Uma igualdade jurídica e política parecida com a discussão dos liberais, a igualdade de oportunidade de condições, a economia, o controle do Estado. Ao contrário dos liberais, os socialistas defendem que o Estado deve controlar os meios, toda a produção, deve controlar pelo menos a maior parte da iniciativa, não a vida do indivíduo, a casa do indivíduo, mas, de um modo geral, a economia. E defende a formação de comitês, a formação de tomadores de decisões e também uma revolução social para transformar a sociedade. Muito bem, aqui nós temos a nossa relação
de bibliografia. Você pode acessar, conhecer e buscar mais informações sobre os materiais, sobre mais detalhes. Por aqui nós encerramos o conteúdo de Ciência Política e vamos avançar no próximo encontro com os conteúdos de Sociologia. Até a próxima aula. Obrigado. Educação à distância, mudando realidades.